a questão maior a respeito de religiões, costumes, tradições, essas coisas todas, é que as pessoas deixam de olhar a Deus, olhar a grandeza de Deus e passa a pegar ele e querer colocar numa caixinha, entendeu? Tem que adorar ele aqui ele tá aqui, ó, minha mão que passa a unção, é eu que comando, é eu aqui, é eu. Esse eu que é o erro da humanidade. E atrás desses é os eus que tá atrapalhando tudo. Mas não é da agora. Isso é coisa antiga. Sempre teve. Agora a pessoa acha o seguinte, que o pacto que Deus fez com Abraão, que é a circuncisão, que é algo que era mais sagrado na terra, cancelou. Foi tudo cancelado. Agora as outras coisas não quer que cancela. Não quer que cancela. Por que não quer que cancela? Presta atenção nos evangelhos que você vê. Eu não vou falar para não criar contenda. Mas entenda. Se derrubar o templo, se acabou o sacrifício, se acabou a circuncisão, você acha que está continuando o que na terra? Você acha que como que deve ser a religião? O que acontece? Na antiguidade também teve essa questão. Esse questionamento é antigo. E aí o que acontece? Veja bem. Houve uma contenda entre Barnabé, Paulo, tá ali todo mundo, Tiago, todos os discípulos, e resolveram então fazer o quê? Buscar orientação espiritual a respeito do Espírito Santo de Deus. Pedir para o Espírito Santo revelar o que é necessário cumprir para estar dentro das ordenanças de Deus após o amor ao próximo. Que o amor ao próximo, todo mundo sabe. Porque é o seguinte, você vai amar Deus, olha, como que você vai amar Deus? Você vai amar Deus para agradá-lo? Como? O seu amor vai chegar até no céu e fazer uma cosquinha em Deus. Ah não, eu vou fazer um propósito que Deus vai se alegrar. Como? Se Jesus está falando o próximo, que é o semelhante de Deus, você fazendo para ele, você está fazendo com o próprio Deus, agora você vai falar o quê? Se Jesus está falando, o que adianta você fazer questão de dízimo? O que adianta você faz questão até da hortelã, do último grãozinho da hortelã, e o amor ao próximo? E o que Jesus está falando? Jesus não é Deus? O Espírito Santo não é Deus? O que eles fazem por nós? Nós deixamos de acreditar em Jesus para acreditar em homem? Então vamos buscar o quê? A palavra de Deus. O questionamento tem que ser baseado fora de religião. Se nós agregarmos valores em religião, nós perdemos, estamos todo mundo em Apocalipse 17. Então diz assim, um conceito básico espiritual. Houve esse questionamento, então foram buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. Aconteceu assim, está escrito no livro de Atos, no capítulo 15. É só buscar lá, é só ler. Todo mundo tem uma Bíblia, quem não tiver, peça emprestado. Olha bem, está falando a respeito desse questionamento. No capítulo 15, do verso 6, diz assim, reuniram-se os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e lhe disse, varões, irmãos, vós estáis perfeitamente, informados de que há algum tempo Deus me escolheu dentre nós para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, deu-lhes testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, como também a nós. E ninguém e nenhuma diferença fez entre nós e eles, purificando pela fé seus corações. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nosso pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos, ó, pra você ver, ele está agregando um monte de valores ali, tudo no nome de Jesus, entendeu? Como é hoje. Mesma coisa, não muda nada.
Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus somos salvos. Veja bem, olha bem. Atos 15 leia todo, mas eu estou lendo aqui a partir do versículo 6, eu estou no 11. Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus somos salvos. Pedro está falando. Assim como eles. Então, toda a multidão calou-se e escutaram Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e maravilhas Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Está dizendo o seguinte, Pedro está ali evangelizando os judeus, e muitos deles se convertiam, ok? Mas o que acontecia? Pedro, Paulo e Barnabé, eles estavam evangelizando os gentios. Quando os gentios se encontraram com os judeus cristãos, tá? Eles perceberam o seguinte, que os gentios não tinham circuncidado, ok? Que era uma prática lá desde Abraão. E também, eles não tinham outros costumes, igual ir no templo, em fazer as orações naqueles horários, aquelas coisas todas. E houve esse questionamento. Então, o que eles fizeram? A partir dessa discussão, o que nós devemos fazer, então, para ser cristão? E havia, assim, esse questionamento, circuncida, não circuncida, dá o dízimo, não dá o dízimo, vamos ao templo, não vamos ao templo, fazer umas orações, que eu acho que era 3 orações diárias, se não me engano, ou não, né? Todo aquele ritual de festa, alimento, vamos comer ou não vamos carne de porco, tomar vinho ou não, guardar o sábado ou não. Então houve esse questionamento, entendeu? Então para seguir a Cristo tinha que guardar o sábado, não poderia comer determinado alimento, tinha que guardar as festas, os dias, tá? Entendeu? Como que é? As luas, tudo isso é tradição, ok? As orações, aquele negócio todo. Então eles foram buscar uma orientação espiritual. E diz assim, quando eles se calaram, Tiago tomou a palavra e disse, varões e irmãos, ouve-me. Simão contou como Deus visitou pela primeira vez os gentios, para tomar dentre eles um povo para seu nome. Com isso, concordam com as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Entendeu? Olha só. Simão contou como Deus visitou pela primeira vez os gentios, para tomar dentre eles um povo para seu nome. Ok? Com isso concordam com as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei. Olha só. E reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e repararei suas ruínas, e tornarei levantá-lo. Está em Atos 15, 17, eu tô, tá? Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome, assim diz Jesus, que faço tudo isso desde a eternidade. Você está compreendendo? Essa igreja aqui, ela cumpre com esses requisitos desde a eternidade. Essa é a igreja eterna e seus requisitos. Assim está dizendo Jesus, ok? Diz assim, no 19, Atos 15, 19. Por isso, eu julgo que não se deve perturbar aos que dentre os gentios se convertem a Deus, ok? Não pode perturbar. Mas escrever-lhes que se afastem das contaminações dos ídolos, da fornicação, dos animais sufocados e do sangue, ok? Essa questão é questão que está se perpetuando. Isso é uma revelação espiritual do que deve o gentil convertido a Cristo fazer. O que deve fazer? Observar essa prática aqui. Só isso. Mas diz assim no 20, 15 e 29. Mas escrever-lhes que se afaste da contaminação, ok? 20, do 20, tá? 15 e 20. E diz assim no 21. Porque Moisés, desde as gerações antigas, tem em cada cidade quem o pregue na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger dentre eles varões, enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado
Barsabás e Silas, varões principais entre os irmãos, e escrever por intermédio deles os apóstolos, anciões, os irmãos, entendeu? Então isso daqui é algo de saúde. Você compreende? Isso aqui, eles estão colocando que o Espírito Santo de Deus, a única coisa que eles buscaram, a revelação, para que acabasse com aquela confusão de que a gente deve fazer e o que não deve fazer, era isso aqui. Foi dito isso. Entendeu? O restante é a ordenança do próprio Jesus, dos próprios discípulos, nas outras coisas, como tem ali no livro de João, no livro de Pedro, Tiago, o próprio Lucas, né? Eles disseram ali um bom relato de Jesus a respeito de toda a prática de como devemos fazer para segui-lo. Ok? Agora, se Jesus disse para a gente frequentar um grupo ou fazer algo assim, agora diz assim, as reuniões dos santos, essa comunhão. O que é comunhão? Você encontra com uma pessoa, conversa a respeito de Deus, um papo bem agradável, algo bem espiritual. Certinho? Ok? Pode ser 2, 3, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 1 milhão, 2 ou mais. Essa que é a resposta a respeito de religião. Religião? Bom, se tivesse aqui dito assim, que houve uma revelação, para acabar com o rolo, né? Uma revelação que tinha que apresentar no púlpito, que tinha que louvar a Deus, que tinha... Entendeu? Como que você vai agradar a Deus? Fala. Em todo evangelho, o que está pedindo? Amor ao próximo. Qual é a igreja verdadeira? Está lá, Tiago. Visitar as viúvas, ok? Os órfãos, ok? Entendeu como que é? Quem faz isso? Você sabe quem faz isso? Qual é a igreja que você conhece evangélica que sai visitando viúva, que sai atrás de órfão, que sai ajudando, mas sabe o que eles falam? Que eles não podem dar esmola. Você compreendeu? Porque eles não veem um ser humano como próximo, como semelhante de Deus. Eles veem assim, o viciado é o Satanás, a prostituta é o diabo. Você entende? E assim eles preferem julgá-los, condená-los, amaldiçoá-los, do que trazer até os passos de Jesus para que siga também. Eles não conseguem fazer discípulo, eles conseguem assim, cercar as ovelhas e ficar ali se alimentando da gordura, da lã, e acabando com tudo, entendeu? Até a volta de Jesus, até Apocalipse 17, eles vão estar assim. Porque ao próximo é você ir de pregar o evangelho e fazer discípulo. Para quem? Para você? Não, discípulo para Jesus. Esse que é o propósito de todos os discípulos. Fazer pregação e fazer discípulo. E quando havia um grande número de discípulos, eles se reuniam de vez em quando para levar aquele palestrão, entendeu? Então trazia alguém, tipo Paulo, que ia muito visitar, ou se não trazia Pedro, Tiago, alguém, que falava, ou Barnabé, que falava para aquele grupo de pessoas. Então Paulo escrevia as cartas, avisando, ó, pessoal, estou chegando, vai preparando, entendeu? Para que quando eu chegar aí, não se preparem na hora, tá? Aquele comunicado, tipo um e-mail, você manda, sabe, avisando que estou chegando. Um torpedo, algo assim. Você compreende? Agora, a pessoa vai criando, daqui a pouco vai falar. Por isso que fica assim, aquela ali é a igreja verdadeira. Por quê? Porque ela tem o nome, Jeová é o nome verdadeiro. Pronto, ela é verdadeira. Essa que é verdadeira, por quê? Porque essa que tem doutrina. Qual a doutrina? Não rapa a perna, braço, não rapa cabelo, não rapa barba, bigode, tem que usar roupa até não sei aonde, entendeu? Essa aqui que é a verdadeira, por quê? Porque aqui só prega de paletó e gravata. Qual que é a verdadeira? Essa aqui porque usa saia. Qual que é a verdadeira? Essa aqui porque tem louvor. Qual é a verdadeira? Porque tem cura, porque tem revelação, porque tem prosperidade. E assim, cada uma é verdadeira. Entendeu? Porque aqui batiza com o Espírito Santo. Essa aqui não batiza. Aí começa aquela briga, essa contenda. E esse princípio de contenda já vem desde os pais, aqui embaixo, ó, dos seguidores de Cristo iniciais, desde os discípulos. Já vinha. Só vê o Atos 15, que a gente vê esse transtorno. Mas teve mais. Paulo também mandou. Estava tendo também contenda em Coríntios, em vários lugares, em Éfeso. Ele mandava orientação como deveria ser, para evitar que um dizia ser de Apolo, outro de Paulo, outro de Cristo. Você entendeu? Então ele estava vendo
Então até Paulo falou, eu batizei 2 aí só e não tem nada a ver. Então Paulo tá tirando fora, como que a pessoa quer entrar na frente hoje? Tá entendendo? Paz e graça.